Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que assistem conosco no canal 126 da Embratel, TV aberta, ou no canal 85 da Sky, ou mesmo nas nossas plataformas no YouTube. Os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata e os irmãos também nossos de outras igrejas, servos de Deus, que também compartilham conosco os nossos conteúdos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando dos aspectos doutrinários que existem no livro de Atos dos Apóstolos, logo depois da vinheta. Meus irmãos, nos últimos programas, nós sempre nos preocupamos em falar sobre o aspecto doutrinário contido no livro de Atos dos Apóstolos. Nós falamos, dentro das últimas semanas, falamos sobre a primeira viagem missionária de Paulo, tudo aquilo que resultou na primeira viagem missionária de Paulo. E falamos também na segunda viagem missionária de Paulo, que também dura 3 anos. Começa em Antioquia, vai terminar também lá em Antioquia, na Pisídia, lá no sul da Ásia. Uma viagem de 3 anos. Mas nessa viagem, não é? Ele parte por orientação do Senhor com Silas, depois ele encontra com o jovem pastor que foi muito importante no ministério de Paulo, que foi Timóteo. Mas o que chama a atenção, e eu falei isso no evento anterior, 2 pontos chamam a nossa atenção do ponto de vista doutrinário nessa segunda viagem. Primeiro, como eu falei já no programa anterior, a passagem pela Macedônia. Por que foi importante, eu disse isso, mas vou repetir novamente, por que foi importante esse evento da passagem da Macedônia? Porque ali o Espírito Santo estava mostrando para a igreja a importância da direção do Espírito Santo na vida da igreja. Era muito importante que a igreja começasse a conviver de maneira muito clara, muito direcionada para o objetivo que a igreja tinha, que era anunciar o Evangelho, anunciar Jesus, a importância da direção do Espírito Santo. Então vocês viram, ele está no texto, né, da Bíblia, a partir do capítulo 16, nós vamos ver muita coisa interessante sobre isso. Paulo não queria ir para a Macedônia. A ideia inicial era passar pela Ásia, depois a intenção de ir para a Bitínia e a visão do anjo dizendo que ele devia passar pela Macedônia. Ele foi para a Macedônia e lá na Macedônia ele foi preso. Toda aquela oposição que se fez a ele foi preso. E diz a palavra que ele e Silas estavam presos e cantavam louvores, glorificavam o Senhor, e quase à meia-noite eles tinham sido açoitados, houve um terremoto, alguma coisa explodiu e tal, e eles foram libertos. E a grande experiência ali da conversão do carcereiro, então de Filipe. Isso foi importante para mostrar que dentro do processo de salvação, e nós falamos isso com muita clareza, e é por isso que a gente diz que Paulo não criou uma doutrina. Não, Paulo não criou a doutrina. A doutrina é eterna. O que Paulo contribuiu foi o Espírito Santo levou a entender a doutrina, a conhecer a doutrina do ponto de vista profético,
isso que o Espírito Santo fez com ele. Por exemplo, ele não queria ir para a Macedônia, mas lá na Macedônia, o Espírito Santo tinha um propósito. Qual era o propósito? Um homem que a princípio não tinha nada a ver com Paulo, nem com o Evangelho, mas que era um homem que Deus havia separado para uma experiência com ele. Então, essa colocação é muito importante para mostrar aquilo que nós sempre falamos da salvação e o ato profético da salvação. O Espírito Santo viu aquele homem antes. Paulo não sabia do que ia acontecer ali. Paulo não queria ir para lá, mas ele foi numa direção do Espírito Santo. É por isso que nós nos preocupamos hoje em consultar ao Senhor certas diretrizes, certas linhas que nós traçamos. Mesmo às vezes num trabalho evangelístico, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito. Qual a palavra, qual a razão dessa palavra? Nós às vezes vamos para o culto, estamos preocupados às vezes em levar uma palavra, talvez uma palavra que seja mais intelectualizada, uma palavra que seja um tanto mais bem elaborada. E nós esquecemos às vezes de perguntar ao Senhor o que Ele quer para aquele culto, o que Ele necessita, quem é que Ele mandou ali. Então, por isso que nós hoje abordamos dentro das nossas igrejas o culto profético. O Espírito Santo, ali era um culto profético. O Espírito Santo disse, você não vai nem para a Ásia, nem para a Bitínia, você vai para a Macedônia. Então, o culto profético, ele foi para a Macedônia. O que aconteceu? Foi preso, foi açoitado, mas ali houve um objetivo, que foi a salvação daquele homem, daquele carcereiro, né? E depois, não só a bênção para ele, mas a bênção para toda a sua casa. Né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi a bênção para aquela família ali. Então, isso é um ato, dentro da salvação, um ato profético de Deus na vida do homem. Isso nós aprendemos com essa experiência de Paulo. Se nós continuarmos observando todo esse trajeto dessa viagem, e essa viagem é uma viagem interessante porque ele faz a maior parte dessa viagem por terra, né? Segundo os historiadores, a maior parte dela é por terra, ao contrário da primeira. O outro ponto importante dessa segunda viagem foi a chegada a Atenas. O que aconteceu ali? Quando ele chega ali, era comum eles chegarem nas sinagogas e aonde eles tinham liberdade de entregar alguma palavra. E a Bíblia mostra, e o livro de Atos mostra, que eles chegavam nesses lugares e Paulo, sem nenhum constrangimento, ele pregava o Evangelho, ele era a mensagem da igreja. Alguns faziam oposição, outros até eram agressivos com ele, mas alguns eram alcançados pela graça do Senhor e se convertiam, e havia um grande número de conversões. O que chama a atenção, por exemplo, ali em Atenas, né, aquilo que era, por exemplo, o Areópago, vamos lá, que era um local onde se as pessoas, nós estamos falando de Atenas, nós estamos falando o coração do Império Grego, né? Por exemplo, a capital da filosofia, né? Então, o Areópago era um lugar onde as pessoas iam expor as suas ideias, era um lugar público onde cada viajante ou cada viandante daquele podia passar ali e expor as suas ideias, as suas teorias, ou até mesmo as suas
as suas filosofias, porque ali o berço da filosofia estava ali. Paulo tem a experiência de chegar nesse local e expor ali a doutrina da igreja, a pregação do evangelho. E ele começa, vejam, ali é podemos assim dizer, o auge ou podemos dizer praticamente uma sociedade toda oriunda ou pagã ou com ideias de filósofos e tudo mais. Era uma religião completamente estranha a tudo aquilo que era a pregação de Paulo. Então você tinha um mundo pagão, porque a religião que dominava o mundo daquele local ali, principalmente na Grécia e Atenas, era um mundo pagão. Quer dizer, o paganismo se caracterizava por todo aquele politeísmo, né? Por tudo aquilo. E as ideias dos filósofos, que era exatamente aquilo que eles achavam que transcendia. Porque a filosofia, na verdade, tentava, né? Porque se você for entender a palavra a filosofia, philos significa afinidade, sofia significa sabedoria, então afinidade pela sabedoria. Então eles achavam que a sabedoria tinha que transcender, e era a coisa mais importante para o homem, a busca de tudo isso. Não tinham várias correntes filosóficas, e ali o Areópago era o lugar onde cada um tinha a sua liberdade de expor a sua ideia filosófica. Paulo aproveita aquilo ali e faz um discurso. Quando ele usa, olha que coisa interessante, a sabedoria de Paulo, quando ele começa a sua explanação ali, a sua palavra, citando uma coisa que era, na verdade, uma ideia filosófica, porque era uma frase de uma coisa que, como assim, que não existia, né? Como os próprios filósofos falavam da metafísica. O que era metafísica? Alguma coisa que está além do que é físico, daquilo que é normal, é natural, ou que transcende. Então, a metafísica era uma forma filosófica de você explicar fenômenos que não eram normais, fenômenos que eram fora daquilo que era racional. Então, por exemplo, uma coisa que acontecia na vida da igreja, uma operação do Espírito Santo, eles podiam chamar aquilo de metafísica, uma coisa fora do normal. Bom, Paulo vai enfrentar esse tipo de gente, vai falar para esse tipo de pessoas. E aí ele usa um comentário muito interessante, quando ele diz assim: passando eu pela cidade, eu vi, né, vários altares a deuses, vários deuses. Os gregos eram politeístas, criam várias coisas. Isso era o resultado, isso era o que caracterizava o paganismo. Mas eu vi um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Que coisa impressionante, né? Há um Deus que eles não conheciam. E ele então aborda, diz: o Deus que eu quero anunciar para vocês é esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, mas que é o Deus verdadeiro, Criador, né, de todas as coisas. Então ele descreve e mostra tudo aquilo, e foi realmente um evento extraordinário. Por que foi um evento extraordinário? Porque naquela mensagem ali, o que estava dentro daquela mensagem? Um mistério. Vejam, ao Deus desconhecido, oculto. Então havia um Deus, veja, na própria linguagem deles, havia um Deus que era um mistério. Então Paulo começa a pregar sobre o mistério. Qual o mistério? Jesus vivo, Jesus ressurreto. Então, irmãos, quando nós hoje falamos sobre o mistério, nós estamos entregando a mesma mensagem de Paulo no Areópago. Por quê? Porque as pessoas, eu volto a repetir,
O livro de Atos é um manual para nós, manual da igreja, daquela igreja que existiu e que existe ainda hoje. Então, o Evangelho é um mistério. Então, para o mundo, um Deus desconhecido. Para o cristianismo também. Por quê? Porque o cristianismo de hoje, que está aí à volta, é o mesmo cristianismo do Areópago. São vários altares. O cristianismo se dividiu em vários altares. Você vê, né, o que domina em tudo isso aí são deuses, aquilo que está descrito lá no livro de Apocalipse. Então, nós vamos entrar em detalhe aqui. Então, a pregação de Paulo é a mesma nossa hoje. O Deus que precisa ser revelado. Então, esse Deus desconhecido que precisa ser revelado, ele tem que ser revelado por quem? Pela operação do Espírito Santo. Então, esse é o milagre da vida da igreja nesse momento importante, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Nós tivemos, e eu abordei isso, não é, antes do Trombetas e Festas, que foi o nosso evento de final de ano, no começo, no primeiro dia de dezembro, quando nós falamos para 170 países em 60 idiomas. Paulo tinha vantagem naquela época que o grego era uma língua universal, como o inglês hoje. E Paulo dominava bem o grego, isso facilitou para Paulo e facilitou também para o Evangelho. Mas vejam como é que o Espírito Santo age. Hoje, o mundo cresceu, o mundo evoluiu, a ciência se multiplicou. E o que aconteceu? Paulo, nessa segunda viagem, ele também gasta 3 anos para viajar. Alguns dizem que são 1.500 quilômetros, outros dizem que não, que eram em milhas, 1.500 milhas, não importa se são 1.500 quilômetros ou 1.500 milhas, não importa isso. Mas é uma distância longa, 1.500 milhas ou 1.500 quilômetros, é uma distância considerável, sem nenhum veículo, né, motor ou coisa parecida, sendo que essa segunda viagem, a maioria foi por terra. Então, viagem muito longa, 3 anos. Qual era a mensagem dele? Qual foi a mensagem no Areópago? Ao Deus desconhecido, ou seja, o mistério. Qual era o mistério? Jesus vivo, Jesus ressurreto, a experiência do terceiro dia. Quando nós fizemos o Trombetas e Festas, do começo de dezembro, nós fizemos a mesma trajetória de Paulo. Ah, mas você está querendo ser presunçoso? Não. Nós estamos vivendo um momento que nós temos um evangelho para pregar. Como Paulo pregou, nós também vamos pregar, porque Paulo fazia parte da primeira igreja, o primeiro mensageiro, foi a igreja do princípio, mas nós como igreja, não estou falando de igreja cristã Maranata, eu estou falando de povo, batizado com o Espírito Santo, com dons espirituais, um povo de Deus nessa hora. Esse povo de Deus tem a última mensagem, é a última mensagem que antecede a segunda vinda de Jesus. Então, quando nós falamos nossos Trombetas e Festas, nós fizemos a mesma viagem missionária de Paulo. Viajamos a 170 países. Só que a tecnologia facilitou e fez com que nós fizéssemos essa viagem em 2 horas. Em 2 horas, nós fizemos uma viagem a 170 países. Não usamos o grego, nós falamos em 70 idiomas, 10 traduzidas diretamente daqui, 60 também em inteligência artificial direto lá dos Estados Unidos. Mas nós falamos para o mundo a mesma mensagem que Paulo entregou, a mesma mensagem que Paulo entregou no Areópago, passando
pela cidade, viu um altar onde estava ao Deus desconhecido. A mensagem é a mesma. O que nós estamos pregando hoje? O mistério. O que é Deus desconhecido? O que não é conhecido. O que não é conhecido é porque precisa ser revelado. O que precisa ser revelado é o mistério. Então, a mensagem de Paulo é a mesma nossa. Por que é a mesma nossa? Porque é o mesmo Espírito que opera, com uma diferença pequena. Paulo fazia parte do primeiro mensageiro. Nós somos o último mensageiro. Ele é a igreja que sai para o mundo no primeiro século. Nós somos a igreja que chega antes do toque da última trombeta, porque todos os sinais estão cumpridos, estão diante de nós. Nós aprendemos, quando observamos isso, para mostrar que nós, a igreja continua viva, o Espírito Santo continua aqui realizando essa obra e as pessoas começam a se despertar para ter uma experiência com o Senhor importante dentro desse momento importante da igreja, que é o momento quando a igreja se prepara para a segunda vinda de Jesus. Repetindo, o momento da doutrina, como nós estamos vendo aqui no livro de Atos, é entender o que o Espírito Santo fez nesses 30 anos de igreja, descrito pelo evangelista Lucas nesse livro, mostrando o início da igreja, que não acaba lá no capítulo 28 do livro de Atos, porque os atos dos apóstolos são atos do Espírito Santo, e os atos do Espírito Santo vão continuar até o toque da última trombeta. Nós vamos parar por aqui e vamos nos nossos próximos programas começar a falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo, que é mais longa, Ela é mais longa, ela é de 5 anos. Quais os pontos importantes dessa última viagem missionária de Paulo? Volto a repetir, a 4ª viagem de Paulo, que é de Jerusalém para Roma, não podemos dizer que seja uma viagem missionária. Foi quando ele foi preso, levado, quando ele pediu para se apresentar diante de César. Então ele foi mandado para Roma. Essa 4ª viagem não pode ser considerada como missionária, por isso que as missionárias são as 3. Nós vamos começar a falar depois mais sobre a terceira viagem de Paulo nos nossos próximos programas. A paz do Senhor, irmãos.